Amém, igreja? É um momento de nós louvarmos, de nós agradecermos ao Senhor. Não sei o que cada um de nós aqui, o que vocês passaram para chegar até aqui hoje, mas o Senhor é conosco, o Senhor é contigo, Ele tem nos guardado. Não importa o que o homem tenta fazer, às vezes seu patrão quer te humilhar, te trata mal, às vezes algum parente quer te tratar mal. Só que saiba, o Senhor é contigo, o Senhor é maior. Eu não sei o que você passou para chegar até aqui, não sei o que você tem passado, às vezes suas lutas, mas saiba, o Senhor é maior, o Senhor é conosco. E é um momento de nós louvarmos ao Senhor, e nós agradecermos por estarmos aqui, porque muitos queriam estar sentados nessas cadeiras, mas hoje não tem condições, não podem, estão acamados, às vezes estão no leito de hospital, muitos perderam suas vidas, mas nós temos o privilégio de estar aqui, de estarmos buscando ao Senhor. Então vamos estar orando e vamos estar louvando, que você venha abrir sua boca e louve o Senhor com o seu coração, não se reprima. A hora do louvor, muitas das vezes, quando nós éramos no mundo, nós gritávamos, cantávamos, né? Às vezes por algum time de futebol, a gente não se envergonhava. E muitas vezes na igreja, muitas vezes as pessoas têm receio, não dão glória a Deus, não glorificam o Senhor. Mas só louva o Senhor com todo o seu coração, porque Ele é bom e a benignidade dEle dura para sempre. Amém? Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai maravilhoso, Pai, bendito e santo, Pai. Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito, o Senhor é amoroso, Senhor. Senhor, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, pela oportunidade de estar podendo estar vindo aqui na sua casa, Senhor, para te buscar, para te adorar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse dia que se passou, por essa noite que inicia. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Pela vida dos meus irmãos que por algum motivo não puderam vir, que estão em casa através de live, Senhor, vendo essa transmissão. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja presente do início ao fim desse culto, Pai. Que o Senhor esteja a cada canto deste templo, Pai. E que o Senhor entre, Pai, no coração de cada um que está aqui, Senhor. Que ninguém saia daqui vazio, Pai, mas que todos saiam daqui cheios da Tua presença, Senhor. Glorificado, santo seja o Teu santo nome, Pai. Sou grato a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito em minha vida, na vida da minha família, Senhor. Senhor, obrigado por cada irmão que está aqui, Senhor. Eu te agradeço, Pai, e te louvo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, boa noite, igreja. Vamos bendizer aquele que é vivo, aquele que é digno, aquele que se encontra nessa noite conosco. Vamos bendizer o nome daquele que derramou na cruz o seu sangue por nossas vidas. Como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, mas ele está vivo e reina. E ele se encontra nessa noite aqui. Que você levante suas mãos cansadas, deixe seu coração às vezes perturbado, cansado, e adore o nome do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sim, Senhor. As palmas, adore Ele. Sim, deixou a glória. Deixou sua glória por amor, e o seu sangue derramou grande amor naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, cantor de Israel, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, Santo de Israel, canto de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus
pessoas adorem Ele. Aleluia. Aleluia, Senhor. Sim, Senhor, tudo é teu, Pai. Aleluia, tudo é para ti. Aleluia. Tudo é do Senhor, Pai. Nós queremos realmente te adorar, Senhor. Sim, tudo é do Senhor. Todos os versos e canções, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre, e teu é o domínio e o poder. Amém, amém, que teu é o reino e a glória para sempre, e teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 oh. Todo mundo feliz, só tu és santo, oh, oh, só tu és santo, e não há outro como tu, e não há outro, não há outro como Jesus, só tu és santo. Uma vez, só tu és santo, e não há outro como tu, e não há outro, só tu és santo. Sim, só tu és santo, e não há outro como tu, e não há outro como tu, e não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir e deixo ficar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir e deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da vida.
deixa ficar aqui nesse lugar todos os dias da minha vida. Sim, queremos sim. Queremos sim. Queremos estar em Ti. Queremos sim estar em Ti. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Me deixe estar na Tua presença. Sim, eu pedi a Ele, Ele ouviu o meu clamor. Sim, Espírito Santo, entra nesta casa aqui. São tantos pedidos, são tantas lágrimas. Oh, Espírito Santo, vem aqui. Venha fazer presente aqui, vem. Oh, adore Ele, sim. Continue pedindo a Ele, continua. Ele é amigo, Ele é companheiro. Ele não falha. Ele não desiste de você, Ele não desiste. Sim. Sim, nosso amigo Espírito Santo. Oh, uma coisa, oh, deixa vir nesse lugar todos os dias da minha vida. Sim. Minha vida. Sim, as palmas adorem Ele. Nós queremos ministrar sobre a tua vida nesta noite. Pelo nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que no lugar da vergonha Ele tem a dupla honra. Que no lugar da vergonha Ele tem a dupla honra. Eu não sei a maneira que você entrou aqui, querido, nessa noite. Ninguém sabe como está o seu coração, mas uma coisa eu sei. Existe alguém que sonda o coração e esquadrinha a alma. Alguém que conhece o ontem, hoje e eternamente. Ele sempre será das nossas vidas. Ele conhece o nosso deitar, as nossas lágrimas, as nossas preocupações. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Operando Ele, quem impedirá? Ele é Deus, Ele é Espírito, Ele é amigo. Ele é o nosso amigo, Espírito Santo, que está aqui. Cante conosco. Aleluias, adorando Ele, o nosso amigo Espírito Santo, o nosso amigo Espírito Santo. E nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Venha aquecer os corações. Vem com cura e poder. Vem com
pode curar a sua alma. Sim, Ele manifesta os seus sinais. Vem manifestar os teus sinais. E o que dizer? E o que dizer? E o que fazer quando Ele vem? E mais que ser bem-vindos, que nós te desejamos outra vez. E nós amigos tanto Esperamos ver-nos teu soprar. Sim, com teu óleo, e com teu óleo venha nos ungir. Com teu fogo e com teu fogo te usar. E o que dizer perante a Ele? E o que vem? Mais que ser bem-vindos, e nós te desejamos outra vez aqui. E o que dizer? E o que fazer quando Ele vem? E mais que ser bem-vindos, e nós te desejamos outra vez aqui. Sim. Oh, aleluia. Adore Ele um minutinho, adore Ele um minuto. Aleluia, Espírito Santo, Tu está nessa casa. Eu quero dizer pelo Espírito Santo aqui, se tem algum coração triste, se tem alguns pontos de interrogações que estão te atormentando, se o seu coração está perturbado, o Senhor, Ele enxuga, Ele limpa, Ele purifica, Ele consola, Ele te levanta nessa noite. Essa palavra específica para alguém aqui nesta noite. O Senhor, Ele te vê, Ele contempla você onde ninguém te vê. Ele pode fazer tudo de novo. Ele pode fazer tudo de novo. Ele pode fazer tudo de novo. Ele pode sim, Ele pode fazer tudo de novo. Aleluia, Ele pode sim. Que Ele tem poder para fazer mais, muito mais daquilo que nós pensamos, muito mais daquilo que nós imaginamos. Aleluia! Não se preocupa com nada. Não se preocupa, não.
faz de novo, faz o seu povo, faz de novo, faz de novo o seu povo, clama-te ele, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Que mais que ser bem-vindos, que nós te desejamos outra vez. E aqui, Espírito Santo, adore Ele com as palmas. Graças a paz, igreja, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Você que está em casa, Deus abençoe grandemente a sua vida também. Espero que os irmãos tenham tido um domingo aí na presença do Senhor, mesmo com essa lotação, essa aglomeração que a gente tem tido aqui na nossa cidade, né? Mas a gente não pode ser egoísta também, né? A gente tem que pensar também que existem pessoas que dependem do comércio, pessoas que precisam fazer a sua movimentação financeira, né? Então a gente faz a nossa parte, né? Nós sabemos ainda que o bichinho ainda está solto por aí. A gente tem a consciência de não ficar em aglomerações, de utilizar máscara, álcool em gel. Mas, amados, daqui para frente vai ser assim, é inevitável. Não tem o que fazer, né? Porque a gente entende tanto o lado da medicina, né? Como preventiva, como o lado também financeiro, que as pessoas precisam voltar a trabalhar. Então, nós que temos a consciência, nós que temos o entendimento, a gente busca sempre o equilíbrio, sempre caminhar, né, conforme aquilo que Deus nos deixou, né, que é a sua palavra. Então, que nós possamos ser prudentes, né, e vigiar também, né, amados? Amém? Glória a Deus. Amados, eu queria pedir perdão para os irmãos em relação ao nosso data show aqui. Eu acho que ele quer aumento de salário, né, porque quis funcionar hoje, mas eu peço perdão para os irmãos. Logo mais a gente vai levar ele ali para o hospital para ver o que está acontecendo com ele, mas peço perdão para os irmãos em relação à letra das músicas, né? Infelizmente hoje a gente não pôde projetar, então peço perdão para os irmãos. Amém? Glória a Deus por isso. Os irmãos estão felizes? Ah, glória a Deus por isso, porque eu acho que os irmãos estão cansados, não sei, estão meio tristes, né? Então, glória a Deus. Parece os jovens, né? Os jovens, eu gosto de pegar no pé dos jovens da igreja, né? A gente fala, cadê os jovens da igreja? Glória a Deus. Misericórdia, jovens. Ontem nós tivemos aqui um culto de jovens, né? Onde nosso irmão Tiago esteve ministrando a palavra e falou que Deus é irresistível, né? Jesus é irresistível. Ele trouxe um chocolate ali onde todos queriam pegar aquele chocolate, inclusive eu que estava aqui ontem. Mas foi bênção, né? Espero que eu creio que os jovens que não estiveram aqui por algum motivo tiveram, né, de ou estarem trabalhando ou estarem ocupados no momento, mas que no próximo culto de jovens vocês estejam para receber da palavra do Senhor. Amém?
Glória a Deus. E hoje aquilo que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo para a igreja está lá na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1º, primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, a partir do verso 18. E eu peço a gentileza dos irmãos que forem encontrando, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 28. Amém? Amados, a minha versão, ela é um pouco diferente aí dos irmãos. É uma tradução mais atualizada, que diz assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como diz as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores dessa era? Deus fez a sabedoria desse mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem, pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e a usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Amém? Feche seus olhos, curte sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, nós continuamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, onde queremos Te adorar, Senhor, glorificar, exaltar o Teu nome, Senhor, porque só Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui para prestar um culto a Ti, Senhor. Ó Deus, e que em nome do Senhor Jesus, que essa palavra que será ministrada nessa noite possa vir diretamente do Teu trono, Senhor, para o direcionamento da Tua igreja, Pai. Que não venha ser o meu eu, que não venha ser a minha inteligência, assim como nós lemos no texto, Senhor, mas que venha ser o Teu Santo Espírito, Senhor, que possa estar ministrando aos nossos corações nessa noite, Pai. Me desfaço do meu entendimento, me desfaço de tudo aquilo, Senhor, que possa vir da minha carne, Senhor, para que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar falando através da minha vida, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, nós venhamos sair daqui edificados através da Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos sair daqui cheios da Tua presença, Senhor. Para que em nome do Senhor Jesus nós continuemos prestando um culto, Senhor, racional, Senhor, quando nós iremos para as nossas casas, quando nós formos para os nossos trabalhos, Senhor, porque nós continuamos prestando culto a Ti, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, e que nós não venhamos sair daqui da mesma forma com que chegamos, Senhor. Ó Pai, na autoridade de Jesus Cristo, nós repreendemos e amarramos todo o levante do inimigo, Senhor. Tudo aquilo que tenta roubar essa palavra, Senhor. Tudo aquilo que tenta nos dispersar, Senhor. Todo cansaço, toda fadiga, Senhor. Toda distração caia por terra, Senhor. E somente o manifestar do Teu Santo Espírito seja sobre as nossas vidas e a vida daqueles que estão nos assistindo em casa. Em nome de Jesus. Amém. Amados, fiquem à vontade, pode se assentar. Irmãos, como nós lemos aqui no texto, nós hoje vamos estar falando um pouquinho em relação
das pessoas, daqueles que são improváveis. Eu coloquei o título dessa ministração como improváveis, né? Eu não sei, eu creio que a maioria de nós não nascemos em um berço evangélico, pelo menos eu falo por mim, mas eu não tinha possibilidade nenhuma de estar ministrando uma palavra, de aprender alguma coisa de Jesus há 10, 15 anos atrás. Por isso eu me considero um improvável de estar aqui nessa noite para estar ministrando uma palavra para vocês. Isso há 10 a 15 anos atrás. Mas pela infinita bondade, graça e misericórdia do Senhor, Ele me escolheu, trocou minhas vestes, mudou meu caráter, me limpou, me lavou, me ungiu para ser um instrumento nas mãos dele. Ou seja, não sou eu que faço alguma coisa, é o Espírito Santo que habita em mim que faz a obra. É óbvio que nós temos que estar dispostos a abrir o nosso coração. Nós precisamos ter disponibilidade para a obra do Senhor, mas quem faz acontecer é o Espírito Santo de Deus. Amém? E como nós lemos no texto aqui, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. E é isso justamente que nós vamos estar falando sobre isso essa noite. Existem muitas pessoas assim como eu, assim como muitos de vocês, que eram improváveis há um tempo atrás de estarem sentados num domingo à noite de feriado para ouvir a palavra de Deus. Pessoas que jamais estariam num feriado prolongado pensando em buscar algo do Senhor. Improvável, completamente improvável de estar aqui no domingo à noite. E além disso, Deus entregou grandes coisas nas mãos dessas pessoas. E é justamente sobre isso que o Senhor colocou no meu coração para estarmos conversando essa noite aqui. E eu coloquei aqui algumas perguntas que isso eu questionava quando eu iniciei no Evangelho, e eu me perguntava isso: qual o padrão de Deus para fazer as suas escolhas? Por que Deus te escolheu? Por que Deus me escolheu? Será que Deus tem um padrão? Será que, não, é porque o Gessé está com uma barba grande, está bonito? Será que foi por isso que Deus escolheu ele? A Vivi está com cabelo bonito, com um vestido bonito. Foi por isso que Deus escolheu ela? Obviamente que não. Eu coloquei aqui uma outra pergunta: será que Deus tem seus preferidos? Será que Deus prefere o Rafa? Será que Deus prefere a Alexia? Será que Deus prefere a Laura? Será que Deus tem os seus preferidos? Obviamente também que não. Uma outra pergunta aqui: existem pessoas que não são capazes de realizar aquilo que Deus entregou em suas mãos? Será que existem pessoas que não são capazes de realizar aquilo que Deus coloca nas mãos dessas pessoas? Claro que não. Eu coloquei aqui: existem pessoas, irmãos, que nasceram desfavorecidas. Existem pessoas que não nasceram em um berço de ouro. Existem pessoas que não tiveram estudo, não tiveram formação acadêmica, não tiveram oportunidade de se capacitar. E eu coloquei mais outras coisas aqui. As pessoas, muitas e muitas vezes, moram em comunidades, moram em lugares que ninguém dá nada para essas pessoas, mas Deus entrega coisas grandes nas mãos dessas pessoas, para que essas pessoas possam ser usadas pelo Senhor, para que essas pessoas possam resplandecer a glória de Deus onde quer que elas estejam, independente da sua formação, independente das suas finanças, independente da sua condição. A glória do Senhor se manifesta nesses improváveis que somos nós. Então muitas e muitas vezes a gente chega no Evangelho buscando bênçãos, buscando N coisas,
Mas a partir do momento que a gente começa a compreender um pouquinho do que é o Evangelho, as bênçãos são deixadas de lado. E a gente se importa com estar na presença do Senhor, porque as bênçãos elas nos acompanham. E a gente ministrou isso, não lembro se foi domingo retrasado, domingo passado, não lembro. E conforme você vai começando a caminhar com Jesus, você não se importa mais com as bênçãos, porque o mais importante é ter a presença dEle. O mais importante é você sentir Jesus contigo, porque as bênçãos elas vão nos alcançar. As bênçãos elas são apenas uma consequência daqueles que andam com Cristo. Mas isso nós precisamos obter um pouquinho de maturidade espiritual. Isso nós precisamos desenvolver um relacionamento com Cristo, que aí eu acho que essa eu lembro que foi quinta passada, que a gente falou em relação à intimidade com Deus. E amados, eu coloquei aqui pessoas que nós não daríamos nada, mas Deus escolheu para fazer grandes coisas através delas. Assim como Deus me escolheu, e há 10, 11, 12 anos atrás eu jamais imaginaria que eu estaria à frente de uma igreja para direcionar essa igreja. Assim como Deus me escolheu, eu tenho certeza que Deus escolheu cada um de vocês com um propósito específico. Aqueles que eram improváveis há 10, 15, 20, 30 anos atrás, hoje Deus entrega nas nossas mãos grandes coisas, para que através das nossas vidas venham se cumprir os princípios e os propósitos de Deus nessa terra. Porque nós somos os improváveis, onde ninguém acreditava em mim, ninguém acreditava no Lucas, ninguém acreditava na Dani, ninguém acreditava no Jefferson, ninguém acreditava em ninguém. Porque a palavra diz que antes nós caminhávamos em trevas, antes nós caminhávamos conforme esse mundo, e ninguém dava nada. Ah, esse aí não tem mais jeito, esse aí nem Jesus salva mais. Não, Jesus tem um propósito, Jesus tem um plano na vida de todos. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Deus escolheu essas pessoas para fazer grandes coisas através dessas vidas. E eu vou falar alguns exemplos aqui em relação a pessoas que houve uma transformação de Deus muito grande. E tinha um rapaz que ele era filho de um fazendeiro. Ele trabalhava com seu pai na fazenda. Só que ele não gostava de trabalhar na fazenda. Ele trabalhava na fazenda em respeito ao seu pai e amor à sua mãe, né? Porque como eram fazendeiros, ele estava ali trabalhando juntamente com eles, auxiliando na fazenda. E ele era responsável por fazer a manutenção no motor do trator, que vira e mexe quebrava. E ele ia lá e arrumava o motor daquele trator. Só que o que acontece? Na sua adolescência, esse rapaz perde a mãe. E quando ele perdeu a mãe, ele viu uma oportunidade de falar: ó, pai, eu não quero mais ficar na fazenda, eu vou seguir minha vida. E se mudou para uma cidade do lado, uma cidade lá nos Estados Unidos que chama Detroit, a cidade vizinha onde ele morava. E ele começa a trabalhar, e ele começa a trabalhar como aprendiz de operador de máquinas. E começa a crescer. E logo ele muda de emprego. Ele se torna um mecânico. E esse mecânico, ele se especializa em motores de explosão, motores que eram movidos a combustível. Ele tinha um amor muito grande em mexer com motores, porque ele já mexia lá na fazenda do pai dele. E o nome desse homem se chama Henry Ford. Henry Ford, em 1887, construiu seu primeiro motor movido a gasolina, com 21 anos. E daí em diante, ele só foi crescendo, até chegar aos 40 anos de idade, onde em 1903 formou a Ford Motor Company. Eu tenho certeza que muitos já ouviram falar
dos carros da Ford. Alguns já até adquiriram carros da Ford. E por que eu estou falando isso? Um momento de adversidade que Henry Ford passou na sua vida. Um momento de dificuldade, um momento de tristeza, um momento de angústia que ele passou na vida dele. E a vida dele começa a dar uma guinada a partir daquele momento. E é onde Deus começa a operar grandes coisas através da vida desse homem. Um outro homem também, lá americano, trabalhava em uma agência publicitária. E esse homem, ele trabalhava nessa agência publicitária e ele foi demitido porque diziam que ele não tinha criatividade. Ó, você não serve para trabalhar em agência de publicidade. Você não tem criatividade, o que você vai fazer aqui? Demitiram ele. E aí esse homem se juntou com seu irmão e eles montaram um estúdio de animação gráfica. E eles montaram esse estúdio e foram criando alguns personagens, e esse estúdio foi começando a virar devagarzinho, até que eles tomaram um prejuízo eu anotei aqui, eles tomaram um golpe de um produtor desse estúdio. Esse produtor, ele patenteou as criações desses dois rapazes. Ou seja, tudo aquilo que eles produziram durante a vida deles, esse produtor foi lá e falou que era deles, eles não tinham mais direito a nada. O nome desse rapaz, chama Walt Disney. E aí depois que ele tomou esse golpe desse produtor, ele criou um personagem, um ratinho, chamado Mickey Mouse. Eu tenho certeza que muitos de nós já tivemos camisas do Mickey Mouse, canecas do Mickey Mouse, qualquer coisa do Mickey Mouse você já teve. Se você não teve, você já viu, você já qualquer coisa. Se você não teve, você conhece, você já assistiu um desenho. Walt Disney, criador do Mickey Mouse. E às vezes nós temos até vontade, dos maiores sonhos, de ir lá para Orlando, para visitar um império que o Walt Disney fez, que é a Disneylândia. Ou seja, um homem que ninguém dava nada para ele, um homem que falaram para ele que ele não tinha criatividade, e ele formou o Mickey Mouse, um dos personagens que são mais conhecidos nesse mundo. Criou a Disneylândia, patenteou essa Disneylândia que tem no mundo inteiro agora. Um improvável também. Um outro homem, na sua infância era chamado pelo seu professor de confuso e devagar, pois tinha dificuldades de aprendizado na escola. E depois disso ele nunca mais voltou para a escola. E aí sua mãe, vendo isso, falou: não, eu vou tomar os estudos com você. E começou a estudar com esse menino em casa. E esse menino, ele se interessava por ciência. E esse menino se aprofundou nos livros, se aprofundou em ciências. E o nome desse menino chama Thomas Edison. Esse menino que se tornou um homem, ele só fez a lâmpada. E era chamado do quê? Era chamado de confuso e devagar. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque eram pessoas insignificantes, improváveis, sem criatividade, confusas, devagar. Ninguém dava nada para eles. Mas foi-lhes confiado coisas extraordinárias nas suas mãos. E qual que é a diferença desses homens para mim e para você? Nenhuma. Nós todos éramos improváveis. Nós todos um dia pudemos levar um título, às vezes de uma criança dispersa, do menino confuso, de um desastrado, disso, daquilo outro, mas Deus nos entregou grandes coisas em nossas mãos. E assim como esses homens obtiveram sucesso, nós temos essa capacidade, mas não por nós, por aquele que habita em nós. E todos esses homens que eu falei aqui não estão na Bíblia.
Mas como nós somos cristãos, nós temos algumas referências quando nós trazemos esses exemplos para dentro da Bíblia. O primeiro exemplo que eu posso falar é em relação a Abraão. Amados, Abraão, se você quiser abrir, mas não precisa abrir para a gente ganhar um tempo, anota aí depois você vem em casa. Gênesis capítulo 18, do verso 10 ao 14. Deus faz uma promessa a Abraão e para sua esposa também. Diz assim: então um deles disse: voltarei a visitar você por essa época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado há muito tempo a idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: por que riu, Sara? Por que disse: pode uma mulher da minha idade ter filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por essa época no ano que vem, e Sara terá um filho. Amados, aqui nós sabemos o contexto dessa passagem. Abraão estava idoso. Abraão já estava com 100 anos de idade. E ali ele recebe essa promessa do Senhor, que ele seria pai. Agora a gente se coloca na situação de Abraão. Abraão chega para sua esposa Sara e fala: Sara, nós teremos um filho. E Sara fez o quê? Riu de Abraão. Falou: Abraão, 100 anos, meu filho, 100 anos nas costas. Você acha que você vai conseguir ter um filho? Você acha que ainda você vai conseguir produzir um filho? Durante 80 anos aí, mais ou menos, da nossa vida, a gente está tentando um filho. Agora com 100 anos a gente vai ter um filho. E ela riu. Ela riu. Só que aqui, amados, Abraão, ele creu. Ele creu naquilo que o Senhor prometeu para ele. Ele creu nas palavras que o Senhor profetizou sobre a vida dele. E eu anotei aqui que muitas e muitas vezes, nas condições naturais, ele não teria condições de gerar um filho. Amados, na medicina, a partir dos 40 anos de idade, não que não possa ser gerado um filho, mas se correm riscos para uma mulher gerar um filho a partir dos 40 anos de idade, porque falam que os óvulos já estão passando do tempo da maturação, há um risco muito grande da criança nascer com algum problema. Imagina com 90 anos de idade. Imagina o Senhor falando para Abraão: Abraão, você vai ter um filho com 100 anos de idade, Abraão. Aos nossos olhos carnais, jamais nós iríamos acreditar. Mas, amados, a própria palavra em 2 Coríntios 5:7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Era improvável, era impossível Abraão ter aquele filho, mas pela fé e pela fé na palavra que o Senhor enviou para Abraão, nasceu Isaac. E muitas situações que ocorrem na minha e na sua vida, a fé precisa ser exercida. Nós precisamos gerar o nosso Isaac através de fé, mas os nossos olhos não permitem. A condição natural, a condição humana, os obstáculos, as adversidades não permitem que eu e você venhamos crer naquilo que Deus prometeu. E aí a gente não consegue gerar no sobrenatural. A gente não consegue gerar pela fé, porque nós estamos presos na nossa visão humana. Abraão, aquele era improvável, um dos mais improváveis daquela época, de poder gerar esse filho. Mas pela fé,
Abraão teve Isaque. E a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida dele. Assim como a palavra de Deus vai cumprir sobre a minha e sobre a sua vida. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se o Senhor te prometeu algo, não importa o que você tem passado, não importa o tempo que você está esperando, Ele vai cumprir. Nós estamos presos nesse relógio cronológico, mas o relógio de Deus não é cronos, não é nos minutos, não é nos segundos. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. A palavra nos ensina que nós precisamos crer, e pela fé, mesmo que você não enxergue, mesmo que você não veja, mesmo que tudo esteja falando contra, creia, continue, não pare. Amém? Glória a Deus. Outro homem, que era um outro improvável, chamado Moisés. Quem era Moisés? Moisés, ele nasceu numa época onde tinha uma mortalidade de crianças enorme. Moisés nasceu na época onde Faraó queria matar todos os homens, todos os bebês que nasciam machos, o Faraó queria estar matando. Está lá em Êxodo capítulo 1, verso 22, diz assim: então Faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Faraó, ele estava matando todos os meninos daquela época hebreus, porque o que acontece? O povo hebreu estava crescendo muito. O povo hebreu estava se multiplicando demais, e Faraó falou: não, chega, eu vou matar todos os meninos, que aí depois não tem como multiplicar esse povo aí. E lançava todos eles no Nilo para os crocodilos comerem. Os que não morriam afogados, o crocodilo comia. E Moisés nasce nessas condições. Moisés, ele já nasce sendo vitorioso. E ainda por cima, nós bem conhecemos da história de Moisés. Quando Moisés nasce, sua mãe coloca ele naquele cesto e coloca no rio. E ele passa por todo aquele rio até chegar até a filha de Faraó, onde essa filha de Faraó pega essa criança e cria ele do bom e do melhor. Moisés é criado como um príncipe. Moisés é criado ali com o eunuco abanando Moisés. Moisés é criado com o melhor leite, com melhor comida, com melhor condição, com melhor estudo, com melhor tudo. Isso era totalmente improvável. Mesmo que Moisés não nascesse nessa época onde o Faraó estava matando a criança, ele jamais teria essa vida se ele fosse criado normalmente pela sua mãe. E eu coloquei aqui até o momento que Moisés, ele vê um egípcio batendo em um hebreu. E aí o que acontece? O sangue de Moisés ferve, porque ele é um hebreu. E ele vê o seu povo apanhando de um egípcio. E ele faz o quê? Vai para cima desse egípcio e acaba matando esse egípcio. Só que aí a notícia chega até Faraó. E Moisés faz o quê? Foge para o deserto. E lá no deserto, Moisés faz o quê? Tem um encontro com Deus. Moisés, ele é tratado. Moisés, o seu caráter é moldado. E Moisés, o mais improvável de todos, é dado uma missão para Moisés. Moisés, volta para Faraó e liberta o meu povo. Moisés, volta lá e fala para Faraó libertar todo o povo hebreu que está cativo há mais de 400 anos. E amados, é isso que o Senhor faz na minha e na sua vida. Muitas e muitas circunstâncias onde nós vamos para o deserto, onde nós somos colocados à prova, é o Senhor nos tratando, é o Senhor trabalhando sobre a minha e sobre a sua vida, moldando o nosso caráter, nos lapidando, nos deixando afiado, porque Ele quer entregar coisas grandes, propósitos grandes nas nossas vidas. Mas a gente não tem
esse discernimento. Às vezes a gente não quer estar no deserto, porque no deserto a gente sofre, no deserto faltam as coisas, no deserto é onde é provado o nosso coração, para saber se o nosso coração está no Senhor. E o que acontece? A gente fala, não quero ficar no deserto, eu prefiro ficar escravo lá no Egito, eu prefiro continuar escravo, eu prefiro continuar comendo cebola, eu prefiro continuar escravizado, tomando chibatada, mas eu não tenho sofrimento de estar no deserto. Infelizmente, às vezes é o nosso pensamento da nossa zona de conforto. Não, eu estou escravizado aqui, mas está bom, as coisas estão funcionando, deixa a vida me levar. Não, os planos de Deus são muito mais altos. Aquilo que Deus tem reservado para mim e para a sua vida, a gente não pode nem imaginar. E se o Senhor tem te colocado no deserto, é porque Ele está provando onde está o seu coração. O deserto, amados, ele é passageiro nas nossas vidas. E quanto mais rápido a gente aprende no deserto, mais rápido ele acaba. Então, amados, aqui Moisés, ele foi levado para o deserto com um propósito muito claro, para ser trabalhado, para ser lapidado pelo Senhor, para quando ele voltar para o Egito, para quando ele voltar diante de Faraó, ele venha libertar aquele povo. E nós bem sabemos da história, que Moisés, quando volta para o deserto, quando volta do deserto para Faraó, ele fala, não, mas eu sou pesado de línguas, eu não sei falar direito, então leva teu irmão Ló junto contigo. E aí vai os dois lá, para libertar aquele povo, e vai uma, e vai duas, e vai um monte de vezes, aí vem as pragas do Egito. Mas Moisés não parou não. Moisés foi um dos maiores libertadores da Bíblia. E além disso, amados, a história de Moisés não para aí não, porque o propósito de Deus, ele é grande, assim como ele tem um propósito grande na minha e na sua vida. O improvável de Deus, o improvável para os outros. Fulano não faz, fulano não vai conseguir, fulano não vai transpor essa barreira, fulano não. Vamos, porque o improvável acontece a partir do momento que não somos nós que operamos, mas sim o Senhor. Assim como Moisés foi levado pelo Senhor para libertar aquele povo, o Senhor também o capacitou para ser líder desse povo e levá-los até a terra prometida. Além de libertador, Moisés foi um dos maiores líderes que essa terra já teve. E até hoje estuda-se a liderança de Moisés. Até hoje a liderança de Moisés é referência no mundo inteiro. Como um homem que era improvável, que saiu lá do Egito, pode liderar uma multidão e tirá-los eles do Egito e levaram até Canaã, até a terra prometida. Foi a maior liderança conhecida na Bíblia até hoje, e temos ele como referência de liderança, porque Deus tem um propósito em cima de pessoas que são improváveis, assim como eu, assim como você. Deus sempre vai ter um propósito em nossas vidas, amados. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão aí? Outro homem de Deus, Gideão. Gideão estava com tanto medo, irmãos, dos midianitas, que Gideão estava malhando trigo no lagar, malhando trigo no lugar que era para colocar as uvas, e o espaço era menor. Gideão estava com tanto medo que ele não queria nem fazer barulho ali naquele lugar. Juízes capítulo 6, verso 11 e 12 diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer.
Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Amados, Gideão, além de estar com medo, ele estava com uma baixa estima tão alta que quando o Senhor falou com ele: o Senhor está com você, guerreiro corajoso, Gideão falou: quem? Eu? Irmãos, é assim que o Senhor nos enxerga. O Senhor não enxerga você através das suas atitudes. O Senhor não enxerga você através daquilo que você demonstra. O Senhor enxerga o teu coração. Todas essas pessoas improváveis de fazer alguma coisa, aos olhos dos outros, nós jamais iríamos conseguir obter êxito. Nós jamais iríamos conseguir cumprir com os planos que foram entregues nas nossas mãos. Mas aos olhos de Deus, o Senhor, Ele enxerga aquilo que está lá dentro do nosso coração. E aqui com Gideão estava com tanta baixa estima que ele começou a fazer prova para ter essa confirmação se era Deus que estava falando com ele mesmo. Até que o que aconteceu? Deus confirmou. E ali Gideão levantou o altar para o Senhor e sacrificou ali naquele lugar. E o que aconteceu? Aquele medroso, aquele cara que estava ali escondido dos midianitas, fez o quê? Virou um guerreiro. Se levantou, pegou o seu exército, foi ter lá com os midianitas que estavam afrontando eles. E o Senhor ainda falou para ele: Gideão, mas você não vai com tudo isso de gente não. Com esse tanto de gente aí você não vai conseguir. Eu vou fazer com que você vá com apenas 300. Outrora, se Gideão estivesse lá atrás, naquele malhando trigo no lago, ele fala: Senhor, não vou. E é assim que o Senhor faz com a nossa vida. Às vezes você está esperando que o Senhor faça de uma forma que você vai ver: ah não, agora eu vou conseguir alcançar aquilo que eu tenho como objetivo de vida. Mas meus amados, olha como o Senhor trabalha. O Senhor jamais vai te dar as condições totais para você conseguir alcançar um objetivo. Agora, a partir do momento que você aceita a missão do Senhor, o Senhor, Ele acrescenta. Você nunca vai ter todas as suas armas, você nunca vai ter todas as condições de repente, vamos construir uma casa. Ah, eu quero construir uma casa. Amém. Ah, mas eu não tenho, só tenho dinheiro para comprar o terreno. Amém. Compra o terreno, dá o primeiro passo. Tenho certeza que o Senhor vai fazer para que você venha conseguir, aos poucos, obviamente, construir essa casa. Mas se você não der o passo de comprar o terreno, quando que você vai construir? Até quando você vai ficar com medo de tomar uma posição na sua vida? Até quando você vai ficar com medo de tomar uma posição mediante o Senhor? Até quando você vai ficar patinando no mesmo pecado? Até quando você vai ficar errando nas mesmas coisas? Até quando? Nós precisamos tomar uma posição. A palavra de Deus fala que quando nós estamos no Senhor, o amor a Deus lança fora o quê? O medo. Por que nós estamos com medo se nós estamos com o Senhor? Por que nós estamos com medo quando nós temos a presença do Senhor? Dobra o joelho e ora e pergunta: Senhor, é para eu tomar essa posição? É para eu tomar essa direção na minha vida? Tenho certeza que o Senhor vai responder. Só que esteja com os ouvidos atentos para ouvir muitas vezes aquilo que você não quer ouvir. Aquilo que nós falamos no culto anterior. Geralmente Deus vai te orientar, mas não é da forma com que você quer ouvir, não é do seu jeito que você caminha mais. Deus te orienta, Deus fala, Deus te dá o caminho, mas você não é um robozinho na mão do Senhor, porque era muito fácil o Senhor falar: não, a sua vida vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, e vai, é um robozinho.
Mas não. Você tem escolhas na vida. Você tem. Só que muitas e muitas vezes essas escolhas são situações que nós escolhemos baseadas nas nossas vontades, na nossa carne, que a gente não consegue sacrificar ela. Esse material, essa carcaça aqui que a gente fala, ela só vai morrer quando você literalmente morrer, porque todos os dias a carne grita, todos os dias você vai ter uma luta constante contra a sua carne. E a gente só consegue vencer a carne quando nós fazemos o quê? Elevamos o nosso espírito, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E como nós alimentamos o Espírito Santo de Deus? Através de oração, leitura da palavra, jejum, aquilo que todo mundo já sabe. Mas por que a gente não faz? Porque é sofrido, porque é difícil, porque eu vou perder meu tempo com Deus. Não, você não está perdendo tempo não, você está ganhando. Você está ganhando. Porque lá na frente, quando você quebrar a cara, você vai vir todo remendado e vai falar: nossa, mas se eu tivesse ouvido o Senhor naquela época. Pois é, mas o Senhor, como um bom pai, Ele vai sempre estar de braços abertos, te esperando, para estar te orientando novamente no caminho que você precisa seguir. E aqui é a mesma coisa. Gideão mais improvável dos homens a se tornar um guerreiro, que venceu um exército midianita com 300 homens sem lutar. Detalhe, ele não lutou, ele não puxou uma espada, ele não fez nada, ele apenas venceu na força do Senhor. E é assim nas nossas vidas. Um improvável, nós que somos os improváveis, as coisas ocorrem nas nossas vidas quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos aquilo que Ele nos orienta. Mas é tão difícil, é como se nós fôssemos criança. Quando você fala para o seu filho: não faz isso, não faz isso, não vai por aí, não põe o dedo na tomada, e vai lá e põe, vai tomar choque. É a mesma coisa. Outro homem de Deus, amados, e eu já estou quase finalizando. Não, perdão, ainda falando de Gideão aqui, eu esqueci. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, a parte B, diz assim: pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amados, é na sua fraqueza que Deus vai operar. É onde você é fraco, que você não consegue vencer, que é onde o Senhor vai operar. Porque nas situações das nossas vidas, onde nós temos o controle, onde nós temos a força, onde nós temos ali a convicção que nós iremos vencer, aonde está a glória? A glória está onde? Em nós. Não, porque eu estudei, porque eu trabalhei e conquistei, mas aonde nós somos fracos, aonde você não consegue, é onde Deus manifesta a glória dele. E é ali, é onde o nome do Senhor vai ser glorificado, porque todos sabem que você nessa área não consegue. E é onde Jesus ele vai operar sobre as nossas vidas para que o nome dele seja glorificado. Porque o nome do Senhor foi glorificado em Gideão. Porque todos sabiam da fraqueza de Gideão. Gideão não era um guerreiro, mas ele se tornou um guerreiro forte, corajoso. Assim como o Espírito Santo tinha falado ali naquele momento, assim como o anjo veio para Gideão e falou: ei, homem forte, guerreiro forte, valoroso. E é assim que às vezes o Senhor nos vê, mas nós não conseguimos enxergar dessa forma. Amém? Outro homem de Deus, que esse aqui todo mundo conhece, Davi. Totalmente improvável, pastorzinho de ovelha, o menor de todos os irmãos, mais fraquinho, mais desfavorecido fisicamente, totalmente improvável de se tornar rei de Israel. 1 Samuel 16 diz assim:
Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é um homem que o Senhor ungirá, porque olhou para Eliabe e viu que Eliabe era fortão, preparado. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgues pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? E Jessé respondeu: ainda tem um mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Manda chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. E Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem, ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é esse, levante-se e unja-o com óleo. Amados, o padrão de Deus é totalmente, completamente diferente dos nossos. Tenho certeza, se você tivesse uma missão de contratar alguém para, sei lá, para uma empresa, para outro lugar, nós iríamos contratar olhando o quê? O currículo, a aparência, o falar, o andar, o jeito, etc e tal. Tiago está aí que trabalha em RH, né, Tiago? Tiago tem a técnica de contratar as pessoas. Mas, amados, o padrão do Senhor não é essa técnica que Tiago tem. O Senhor tem uma técnica que nenhum homem dessa terra tem, que é olhar o coração da pessoa. Todos os irmãos de Davi, todos eles eram muito mais capacitados para serem reis de Israel. Todos tinham uma aparência de rei, todos tinham uma postura de rei, todos eram fortes, todos eram guerreiros, todos eram muito maiores do que Davi. Mas o Senhor fala para Samuel: não é nenhum desses, porque eu quero aquele que tem o coração puro, aquele que é o mais improvável. Por isso que lá em Provérbios 24 diz: de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. De tudo que nós temos que guardar, guarda o nosso coração. Guarda o teu coração de tudo isso que o mundo tem colocado sobre as nossas vidas, tudo isso que a mídia tem jogado na nossa cara, na televisão, através de internet. Guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Outro versículo fala que o coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que nós temos falado? Quais têm sido os seus assuntos na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola, na sua roda de amigos? O que tem saído das nossas bocas? Porque aquilo que sai das nossas bocas é aquilo que está dentro do nosso coração. E o Senhor, Ele sonda o que está dentro do nosso coração. Aquilo que você pode esconder da sua mãe, aquilo que você pode esconder do seu pai, do seu marido, da sua esposa, de quem for, você não consegue esconder do Senhor, porque Ele vai lá no íntimo, lá no profundo do coração, onde você fala: não, ninguém vai entrar aqui nessa portinha do meu coração. O Senhor sonda. E foi justamente isso que Ele fez com Davi. E Ele levantou Davi como rei de Israel, o mais improvável dos irmãos, e Ele chamou Davi como rei. Ninguém dava nada para Davi. Davi só era bonitinho e ruivo, mas era um menino pequeno, franzino, que não tinha condição nenhuma de ter uma estrutura de rei. Mas o Senhor o escolheu. Amados, não é a nossa aparência, não é a sua condição, não é o seu intelecto, não é nada. É o nosso coração estar disposto a obedecer. É o nosso coração estar disposto a fazer a obra do Senhor. Quando o nosso coração, ele não tem intenção de vaidade, quando o nosso coração não tem intenção de egocentrismo, quando o nosso coração não tem uma intenção de se aparecer diante de um público, ali o
Senhor se manifesta. E é justamente isso que o Senhor está buscando nos dias de hoje: pureza de coração. Por isso que quando a gente vem tomar ceia do Senhor, a gente precisa o quê? Examinar o nosso coração antes de comer do pão e beber do cálice. Amém? E o último homem de Deus aqui que eu queria falar, todos conhecem também, apóstolo Paulo. Queria já chamar o louvor aqui em cima. O apóstolo Paulo, amados, todos sabem que ele era perseguidor de cristãos. Ele matava crente, português claro. Ele era fariseu, um doutor da lei, cheio de autoridade, cheio de inteligência, falava várias línguas, tinha várias cidadanias. Hoje em dia seria um cara muito conceituado, um cara que tem aí um conceito na sociedade muito imponente, né? Mas em Atos capítulo 9, diz assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava em Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Amados, Saulo, o mais improvável dos improváveis, matava crente, fariseu, um homem que era reconhecido naquela sociedade, se tornou um pregador do evangelho. Olha o que diz no verso 15: o Senhor, no entanto, disse: vai, pois Saulo. Não, o Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Aqui Deus está falando para Ananias: Ananias, vai lá e tira a cegueira de Saulo, por favor. Mas Ananias estava com medo mas Senhor, ele vai me matar. Ele persegue crente, ele mata crente, ele vai me matar. E o que o Senhor viu em Saulo? Falou: vai, Ananias, vai, porque Saulo é um instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios. Amados, quantas e quantas vezes nós nos escondemos atrás de desculpas para que a gente não venha levar a palavra de Deus para a pessoa que mora na sua casa, que às vezes dorme na mesma cama que você, às vezes está no quarto do lado, às vezes é um vizinho seu, e a gente se esconde. Assim como o Senhor está falando aqui: vai, Ananias, porque eu escolhi a Saulo para levar a palavra de Deus adiante. O Senhor está falando essa noite: vai, eu escolhi vocês, os improváveis, a levar a palavra de Deus adiante, porque vocês são vasos de honra nas minhas mãos. Nós que somos improváveis, nos tornamos vaso de honra nas mãos do Senhor. E olha o que ele diz no verso 20: logo Saulo, que se tornou Paulo, começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E todos ouviam e ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Amados, muitas e muitas vezes a gente vai evangelizar, a gente vai falar de Deus para os nossos familiares, e eles vão falar: mas não era você que fazia isso,
não era você que fazia aquilo, não era você que... Mas não se importe com nada. Apenas pregue o evangelho, apenas lance as sementes, porque quem vai dar o crescimento das palavras que você está falando para outra pessoa não é o poder do... A gente tem uma convicção de poder que é totalmente errônea. Não, porque eu tenho poder, porque eu vou falar, as coisas vão acontecer e eu vou orar. Não é você que faz as coisas, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E às vezes a gente tem medo. O Senhor fala do meu amor por Jessé que está no ponto de ônibus ali. Ah não, mas eu não sei da Bíblia. O Senhor está mandando você falar e você não fala. Fala do amor de Jesus. Quem vai dar o crescimento para essa semente é o Senhor. Abra a sua boca e dela eu encherei. A palavra de Deus nos fala isso. E quem era Saulo? Quem era esse homem que perseguia crente, que matava crente? E o Senhor o transformou no maior apóstolo que a gente tem na igreja, aqui no Novo Testamento. Paulo foi o homem que mais escreveu as cartas, até as cartas paulíneas que a gente fala. Se você pegar o Novo Testamento, a maior parte foi Paulo que escreveu. Um homem que era totalmente improvável, um homem que saía matando tudo que era crente. E o Senhor o transforma, o Senhor o liberta, e o Senhor o usa poderosamente. E é assim nas nossas vidas. Queria te convidar a ficar de pé. E o que nós vemos em comum na vida desses homens? O que esses homens têm em comum? O que nós podemos enxergar? Que eram homens incapazes, homens fracos, homens pecadores, homens medrosos, homens desqualificados, homens sem capacidade, homens improváveis. Mas que Deus fez coisas extraordinárias através da vida deles. Amados, qual tem sido o seu medo? O que tem te barrado? Qual tem sido a condição que tem te parado para que você não venha avançar, para que você não venha prosseguir? Ah, é porque você é improvável? Ah, é porque você é como um desses incapazes, fracos, pecadores, medrosos, desqualificados, sem capacidade? Muitas e muitas vezes nós já ouvimos isso de pessoas, de patrões, de familiares. Mas olha o que Efésios 3:20 diz: toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. E aqui está sendo muito claro em Efésios que não somos nós que fazemos, mas é aquilo que em nós opera. Então quer dizer, a improbabilidade, eu ser improvável, não quer dizer nada mediante o Senhor. As minhas condições, o meu intelecto, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu vou poder ser, não tem nada diante do Senhor que Ele não possa fazer. E por que às vezes a gente para? Por que a gente não prossegue? Por que a gente abandona? Permita-se ser trabalhado pelo Senhor. O Senhor vai nos lançar sim em covas de leão. O Senhor vai nos jogar em deserto. O Senhor vai nos lançar em fornalhas. Mas Ele jamais vai te abandonar. Ele sempre estará lá contigo, porque Ele quer provar onde está o seu coração. Por isso nessa noite toma uma posição diante do Senhor. Você não está aqui para brincar de ser crente. Você está aqui, você era um improvável. Você poderia estar no mundo das drogas, você poderia estar no alcoolismo, você poderia estar na prostituição, mas o Senhor te escolheu para estar aqui nessa noite, glorificando, exaltando o nome do Senhor, sendo um vaso de honra nas mãos dEle. Por isso honre o nome do Senhor. Não permita que nada venha te tirar da presença dEle, em nome de Jesus.
Oh Deus, em nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença, oh Pai. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar habitando em cada um dos corações que estão aqui nessa noite, Senhor. Oh Deus, assim como Tu fizeste com todos esses homens que nós falamos aqui, homens que o mundo reconheceu, Senhor, homens, Senhor, totalmente improváveis de serem usados por Ti, Senhor, totalmente improváveis, Senhor, de terem sucesso na vida, Senhor. Oh Deus, mas Tu capacitaste, Senhor, Tu entregaste coisas grandes nas mãos deles, assim como Tu tem entregue nas nossas mãos, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos, Senhor, estar honrando e glorificando o Teu santo nome, Senhor. Oh Deus, para o mundo é loucura, o Teu evangelho é loucura para esse mundo, Senhor, mas para nós que somos conhecedores da palavra, Senhor, é poder de Deus manifesto em nossas mãos, Senhor. Oh Deus, por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que a cada dia que passe, o Senhor venha estar crescendo sobre as nossas vidas, o Senhor possa estar, Senhor, direcionando as nossas vidas, Pai. Que o nosso eu, que a nossa carne, que as nossas vontades, Senhor, venham cair por terra, Senhor. Que a cada dia que passe, Senhor, nós venhamos estar cada vez nos diminuindo diante da potente mão do Senhor. Que as Tuas vontades possam prevalecer sobre as nossas, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, queremos estar Te servindo com excelência, Senhor. Oh Deus, em nome... Somos nós quem fazemos, pois nós somos os improváveis, mas é aquele que habita em nós, é quem nos ajuda, é aquele que habita em nós, que nos direciona, é aquele que habita em nós, que faz as coisas acontecerem. Por isso que a cada dia que passa, nós venhamos estar diminuindo, que a cada dia que passa, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios venham ser derramados diante do Senhor, através de oração, súplicas e ação de graças, para que a vontade do Senhor, que é soberana, que é muito maior do que aquilo que você possa pensar ou imaginar, se cumpra sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pode se assentar, amados. Queria dar alguns recados aqui para os irmãos, breves. Nunca é breve, né, amados, os recados. Caramba, tem aumentado mais e mais esses recados aqui. Glória a Deus por isso. Irmãos, terça-feira, na próxima terça agora, dia 8, nós teremos as células, amém? Glória a Deus. As células que retornaram já para os lares. Eu sempre gosto de falar isso porque é importante falar para os irmãos que ninguém foi obrigado a nada, a gente não impôs nada sobre a vida dos irmãos. Nós conversamos com tanto os líderes como os anfitriões das células, perguntamos a opinião dos irmãos e eles aprovaram, né, esse retorno das células, mas mesmo assim, mesmo na casa das pessoas, nós estamos com distanciamento social, uso de máscara, tem álcool em gel lá para você, e no final da célula, por enquanto, ainda não tem aquele momento de comunhão que nós tínhamos antes, daquela comida farta, né? Que a gente sempre fala, irmãos, é só um cafezinho, mas os irmãos gostam de receber o povo bem em casa, né? Então a gente não está tendo esse momento de comunhão assim no final, né? Então a gente está pedindo para os irmãos darem uma segurada ainda, devido a esse momento que a gente está vivendo, né? Então a gente entende que daqui a pouco já a gente não vai mais estar passando por isso, mas por enquanto a gente tem que vigiar. Então
Nós temos as células aí, se você ainda nunca participou de uma célula, né? A célula nada mais é do que os cultos nos lares, né? Obviamente que de uma forma mais informal e reduzida, né? Mais aconchegante. Mas se você não visitou uma célula, procure uma célula mais próxima da sua casa, que eu tenho certeza que tem uma bem pertinho da sua casa. Amém? Todas as terças às 8 horas da noite, procure uma célula perto da sua casa. Amém? Outro recado, amados, todas as quartas nós estamos tendo oração aqui na igreja, tá bom? Quarta-feira às 8 horas da noite. Se você tiver um período aí para estar buscando a face do Senhor, venha, participe. Quarta-feira às 8 horas da noite. Quinta-feira nós teremos o nosso culto normal aqui às 8 horas da noite também. E na próxima sexta nós teremos aqui o culto de mulheres, amém? Glória a Deus. Nós teremos sexta-feira, dia 11 de setembro, o culto das mulheres, amém? Amém, glória a Deus, as irmãs acordaram agora. Na próxima sexta, dia 11 de setembro, o culto das mulheres aqui na igreja, amém? Eu não ia antecipar para as irmãs, mas eu vou falar, não vai ser a pastora que vai pregar, tá bom? Vai ser uma pessoa de fora que a gente está trazendo aí para estar ministrando a palavra do Senhor. Eu não vou falar o nome para os irmãos, para as irmãs não, né, deixar aí essa expectativa, né? Então, na próxima sexta, 11 de setembro, às 8 horas da noite, todas estão convidadas para estar participando desse culto. A gente pede a gentileza, amados, de não convidarem pessoas que já são convertidas de uma outra denominação, tal. Mas se de repente tiver de bênção, o pastor estiver sabendo, pode vir, mas a gente dá preferência de um culto evangelístico, de pessoas que não conhecem a Cristo. De repente você tem uma vizinha, uma amiga, ou até mesmo uma familiar sua que não conhece Jesus, então convide essa pessoa para estar vindo aqui no culto das mulheres, amém? Glória a Deus. E se você puder trazer um prato de salgado ou doce e uma bebida, um refrigerante, um suco, um café, um chá, sei lá o que vocês querem, só não traz bebida alcoólica, misericórdia, hein, irmãos? Né? Então, podem estar trazendo. Mas se você, eu estou passando por dificuldade, não tenho condições de levar, não tem problema. Pode vir mesmo assim, venha, vai ser bênção aí na vida das mulheres. Tenho certeza que vai ser uma palavra direcionada para as mulheres. Amém? Glória a Deus. E no sábado, dia 12 de setembro, às 8 horas da noite, nós teremos aqui o GOD, que nada mais é do que o culto dos homens. Amém? Glória a Deus. Amém. Amados, o culto dos homens, o GOD, ele vai ter um valor, tá bom? Das mulheres não vai ter um valor específico, né? A entrada é franca, mas o GOD a gente vai estar cobrando R$20. Por quê? Porque a gente vai comer carne, amém? Nós vamos fazer um churrasco, glória a Deus. Então, eu peço para que os irmãos me procurem, me mandem mensagem no WhatsApp, para eu ter mais ou menos a base de quantos homens vão estar aqui para eu poder comprar as carnes, porque vocês sabem que a carne está cara e a gente não pode ficar desperdiçando. Então peço a gentileza dos irmãos, né, me procurarem e também já ir pagando, né, irmãos, porque eu preciso de dinheiro para comprar a carne. Então me procurem no final do culto, me mandem mensagem no WhatsApp. No próximo sábado, 8 horas da noite, teremos o nosso GOD aqui, amém? Glória a Deus. E no outro sábado, no dia 19 de setembro, lá na sede em São Vicente, os jovens terão um congresso dos jovens lá em São Vicente, tá bom? O valor eu já falei para os jovens, né? Já estou aí com os convites, então... Nesse mesmo sábado que os jovens forem para São Vicente, aqui na igreja do Perequê, nós teremos um culto para os casados, amém? Todos aqueles que são casados ou noivos podem estarem participando aqui no dia 19 de setembro, sem ser sábado agora, no outro. E o culto de casais aqui do Perequê vai ser da mesma forma com que a gente fez no culto das mulheres. Quem puder trazer um pratinho de salgado, de doce, um refrigerante, um suco, etc e tal, para a gente estar fazendo uma comunhão no final, pode estar trazendo, tá bom? E, deixa eu ver mais o que aqui. O último recado em relação ao Congresso das Mulheres. Congresso das Mulheres lá na sede em São Vicente, no dia 17 de outubro. O valor é de R$55, já está inclusa a camiseta do congresso,
uma sacolinha que vem lá com uma máscara dentro da sacolinha e o lanche que vai ser servido lá. É R$55. Tanto o valor do Congresso das Mulheres quanto o valor dos Congressos dos Jovens tem que ser pago até quinta-feira que vem, tá bom? Dia 10 de setembro. Então, se você quer ir para os congressos aí que vai ser lá na nossa sede em São Vicente, até quinta-feira você tem que dar o seu nome e trazer o dinheirinho para a gente poder estar te dando o convite para ir para lá, tá bom? Eu creio que os recados são só esses. Queria estar chamando o Salatiel aqui na frente, que ele vai passar para o nosso momento de louvor financeiro. Você que está assistindo em casa, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o Senhor resplandeça a sua glória sobre a sua vida e você seja usado poderosamente pelo Senhor. Deus abençoe.